Olá, pessoal. Meu nome é Clara Catanho. Estamos aqui nessa contagem regressiva para o Enem, não é? E o QG Resolve de hoje trata de figuras de linguagem, né? Temos nossa aula lá no intensivo, 3 blocos em que falei detalhadamente sobre cada uma das figuras de linguagens, né? Com exemplos nos textos, nos poemas, uma aula tranquila, uma aula bem divertida. E aí, como complemento dessa aula, o QG Resolve, aqui com vocês hoje, trazendo uma questão do Enem 2004. Né? E um cartoon, tá? Queria que vocês vissem isso aqui comigo. Esse cartoon em que há 2 adolescentes conversando, né? A imagem de uma bicicleta, aqui ergométrica, e um diz para o outro: meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Volta para mim. Então, o próprio cartoon, né, vai brincar com a palavra metáfora. E o estudante precisa ter conhecimento do que é uma metáfora, né, dessa figura de linguagem, tá certo? Que é uma das mais cobradas em todos os vestibulares, em concursos públicos, etc. Então, o que seria metáfora? Né? Essa comparação é quando você aproxima 2 referentes sem a utilização do elemento verbal. Tá? A comparação utiliza o elemento verbal. Né? Uma palavra comparativa aí, assim como, que nem, tal qual, tanto quanto, tá certo? Na metáfora, não. Você simplesmente constrói esse jogo imagético a partir da linguagem verbal, tá bom? E aí você precisa saber o que é uma metáfora para entender a ironia do personagem. Vamos dar uma olhada, vamos voltar para as alternativas. Olha só. Quando o menino diz: meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum, deve ser uma metáfora da existência dele. O que ele está falando? O que ele critica, gente? Ele critica essa falta de perspectiva, né? Então, o pai fica pedalando parado. Né? Na bicicleta, o pai se exercita e fica pedalando ali sem sair do lugar. E aí o garoto faz uma relação com a própria existência do pai. Né? Então, dizendo que o pai é um cara que pedala, 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 mas não sai do lugar, falando metaforicamente. Né? Então, nessa tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem. Para quê? Então, você precisa saber o que é uma metáfora para entender a ironia ou o objetivo do comentário, né, do personagem. Então, ele quer condenar a prática de exercícios físicos de jeito nenhum. Ele não está falando de exercício físico. Ele está falando da vida do pai, né, da existência do pai. Ele quer valorizar aspectos da vida moderna de forma alguma, até porque ele desvaloriza aqui a vida do pai. E nem diz se é moderno ou não, a gente não sabe. O texto não dá essa pista. Ele quer desestimular o uso de bicicletas, também de forma alguma. O aluno que lê com atenção, ele faz essa questão com muita tranquilidade. Ele quer caracterizar o diálogo entre gerações. De jeito nenhum, gente. Não, eu repito aqui, o texto não dá pistas, tá certo? A gente precisa observar pistas textuais, que nesse caso tanto podem ser verbais quanto não verbais. Desculpa. Não verbais. Ai, tá bom? Então, por quê? Porque eu tenho um cartoon aqui. Então, eu tenho vários elementos não verbais e os elementos verbais. Qual é a resposta certa? Criticar a falta de perspectiva do pai. Então, eu havia dito isso a vocês, voltando para mim, eu havia dito isso a vocês desde o início, não é? Você precisa saber o que é metáfora para depois entender o que o personagem da tira queria com esse comentário, tá certo? É muito mais profundo do que criticar o uso da bicicleta, falar da relação entre gerações, questão muito tranquila para um aluno que está atento às pistas, essas pistas textuais que eu insisto, né? Nesse caso, são verbais e são não verbais, tá bom? Um prazer estar aqui mais uma vez no QG do Enem. Fiquem com a gente e até a próxima.